Queridos irmãos, companheiros de doutrina espírita, que a paz de Jesus, nosso mestre e modelo, possa permanecer em nossos corações, nos inspirando a maiores reflexões em torno da nossa doutrina, a fim de que possamos, a partir desse conhecimento, trilhar um caminho de evolução espiritual, da qual há tanto tempo todos nós, sem exceção, estamos buscando. Nosso tema da noite de hoje, mais perto, tá bom. O nosso tema da noite de hoje vai passar pelos caminhos da fé e da razão. E se nós formos buscar o entendimento da fé e da razão em tempos mais remotos, precisamente entre os séculos I e V da nossa era, nós vamos perceber que essa era uma dualidade que já existia no pensamento filosófico e religioso daquela época. Os primeiros padres que construíram toda a filosofia, toda a teologia da igreja cristã dos primeiros séculos deram o nome de patrística, a filosofia que era baseada nos ensinamentos, na filosofia dos gregos antigos. O nome patrística refere-se aos primeiros padres que construíram todo esse arcabouço que formaram, então, as bases da igreja cristã. Patrística se refere aos primeiros padres ou pais que montaram todo esse edifício do conhecimento cristão, do qual hoje é formada principalmente a Igreja Católica. Essa filosofia já digladiava com a razão, com o pensamento filosófico. E fora preciso criar uma filosofia, um pensamento de corrente que pudesse sustentar um diálogo lógico, embora, mas voltado na crença de que, porque era assim que eles pensavam, de que Deus é a razão de tudo. Que de Deus, além de ser o Criador de todo o universo, era somente através de Deus que todo o conhecimento era edificado. Que todo o nosso conhecimento, mesmo o conhecimento mais científico, somente poderia vir a partir do conhecimento de Deus. Então, a igreja defendia, assim, o pensamento teocêntrico, de que Deus é o centro do universo. Tudo, qualquer área da vida humana, somente pode passar antes pela ideia do conhecimento de Deus. Então, a filosofia patrística, ela foi criada para que pudesse, junto aos filósofos, que naquela época também eram cientistas, pudesse sustentar um diálogo firme e poderoso com relação a defender a ideia de que é somente e somente através do conhecimento de Deus que se pode atingir a racionalidade. Então, essa dualidade, essa guerra, no bom sentido da palavra, entre razão e fé, sempre esteve presente, principalmente no pensamento da filosofia ocidental. Fora preciso passar alguns séculos, para que então chegasse o século XVIII, o século XIX, aonde Allan Kardec, através do conhecimento espírita, através do conhecimento vindo do mundo espiritual, pudesse nos falar, ou melhor, perguntar à espiritualidade na questão 780, o que vem primeiro?
o conhecimento intelectual ou da razão, ou o conhecimento moral? A espiritualidade responde a Allan Kardec que, primeiro, vem o conhecimento racional. Porque, através do conhecimento racional, o conhecimento racional engendra o conhecimento moral. Porque, através do conhecimento do bem e do mal, é que nós podemos distinguir, conhecer o mundo espiritual. Então, para nós, espíritas, essas são as duas bases que fundamentam o progresso dos espíritos. Ou seja, nós, o intelectual e o moral. É a razão e a fé. Mas a fé, ela é muito subjetiva. Porque eu posso acreditar, e acredito, eu creio, eu sei, que a reencarnação existe. Mas, por uma questão de fé, de um outro, ou de uma outra corrente filosófica, religiosa, essa crença não é válida. Então, cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, com relação à fé, é particular. É um conhecimento que cada um de nós cultivamos, criamos em particular. O que dentro da fé, para mim é racional, para outro já não é. Então, a minha fé espírita não pode acreditar que alguém, com um cajado, bate sobre o mar e ele se abre. Allan Kardec chama de fé raciocinada. Há outras possibilidades para esse entendimento. O povo hebreu pode ter passado na abertura de um mar? Pode. Como? Através de uma baixa de maré, por exemplo, ou de uma outra possibilidade qualquer. A minha fé racional diz que, como ensina no livro de Samuel, esse, guerreando com outro povo, paralisa o movimento do sol para mostrar o poder do seu Deus. Então, dentro da fé espírita, racional, humanamente possível. Mas para outra crença, para aquele que cultiva aquela fé, é extremamente possível. Porque aquele poder foi dado por Deus àquele ser. Então, cada um de nós, nesse momento de agora, temos o nosso ponto. Temos a nossa crença, temos a nossa religião, o nosso ponto de vista. Porque, como diz Allan Kardec, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E nós, como doutrina, que cultiva a fé, mas também a razão, temos o nosso ponto de vista. Os dias atuais estão muito conturbados. Muitas dificuldades, muitos problemas a serem superados, muitos superamos com facilidades. Não é verdade? Assim acontece comigo, tenho a certeza que com vocês também. Muitos problemas conseguimos já, através do conhecimento espiritual, através da nossa fé, nos nossos guias e benfeitores espirituais e nos ensinamentos que nós aprendemos na doutrina espírita, nós conseguimos superar. Porque talvez já tenha sido parte, não de uma vez só, mas de outras vezes, em um tempo passado, dessa nossa mesma existência. Talvez nós já tenhamos passado, em uma vida passada, por aquela mesma situação, ficou o aprendizado. Muitas outras situações são aprendizados e que nós estamos aprendendo a superar. Graças também à nossa fé.
A nossa fé que nos possibilita, através desse conhecimento, dos estudos na casa espírita, construir toda essa fortaleza que nós estamos construindo hoje, agora, nesse exato momento. E aí, entre a fé e a razão, qual caminho seguir? Nós temos aqui na nossa tela. O que eu devo seguir? A fé? O que eu devo seguir? A razão? Eu devo equilibrar a fé com a razão? Eu devo dar mais ouvidos à fé? Porque a fé me diz que mesmo dentro de uma situação caótica e que talvez pareça insuperável, a minha fé me mostra dentro de mim e que muitas vezes só eu enxergo, só eu sinto que é possível passar por aquele obstáculo. Mas a razão fala mais ao físico, à matéria, e mais que muitas vezes mexe com a emoção, com a subjetividade, transpassa medo, insegurança, diz que não. E qual caminho seguir? O da fé ou da razão? Eu não posso falar para vocês qual caminho seguir. Cada um de nós somos um universo em particular. Cada um de nós enfrentamos as situações e os problemas de forma diferenciada. Porque eu sinto uma enorme dificuldade em passar, talvez todos vocês não tenham a mesma dificuldade. Porque a fé que todos já conquistaram é suficiente para não paralisar. O caminho a seguir é com cada um. É com cada um que passa, que vivencia, que chora, que sofre, que sorri. O resultado pertence igualmente a cada um. A cada um de vocês, a cada um de nós, é que pertence a esse resultado. O produto desse resultado é a felicidade? É a infelicidade? É a tristeza? É a alegria? Bons frutos? Maus frutos? É com cada um. Porque cada um de nós estamos em degraus diferentes da caminhada evolutiva. Mas o importante disso tudo, de nós aprendermos, que nós aprendemos de toda essa lição, é seguir com fé. Em todos os períodos da humanidade. Desde que o homem começou a trabalhar na descoberta de ferramentas, mesmo muito primárias. Lá no período da pedra lascada, a construir ferramentas para a sua sobrevivência, para a construção dos seus lares, dos seus abrigos. De alguma forma, a fé, a existência em um ser superior, de alguma forma, em algum grau, já estava presente em todos nós. Já estava presente em todos nós. De alguma forma, em um grau específico, de uma maneira que possa atender às expectativas de cada um. O mais importante é que todos nós, e eu digo sempre, porque assim os Espíritos falam, é que hoje nós estamos aqui. Se nós tivéssemos a condição de fazer uma retrospectiva de nossas vidas, nós veríamos por quantas situações difíceis que talvez hoje, com toda a lucidez, com toda a razão, conhecimento que nós temos,
nós não conseguimos nem imaginar que nós passamos e nós superamos. E pode ter sido, sim, através de uma dor, de um sofrimento. Mas o que o Espiritismo nos mostra é que hoje nós somos o resultado dessas experiências. Talvez algum de nós aqui tenhamos passado por situações tão dramáticas, complexas, que hoje nós não conseguimos imaginar. De maneira lúcida, se não for através de uma regressão, de uma memória retroativa, nós não conseguimos nem imaginar. Então, a fé, ela sempre esteve presente em nós. Não importa se aquela fé ainda era uma fé rústica, que cria, que acreditava, ou que ainda acredita que o som do estalar de um trovão é a voz de Deus. Não importa se Deus se chama Alá, Oxalá, se chama Deus. O que importa é que esse ser, conforme nos mostra os Espíritos, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a causa suprema. É o ser supremo, a causa primária, o primeira de todas as coisas. E é através dessa fé que sempre esteve presente em nossas vidas, na nossa consciência, que hoje buscamos caminhos melhores. E aí, o benfeitor Emmanuel, que para mim tem uma elucidez e uma capacidade de trazer assuntos, transformar assuntos complexos em palavras simples, em ensinamentos simples. Ele é perguntado: poder-se-á definir o que é ter fé? Se perguntasse para mim, eu iria responder: ter fé é com cada um. Ter fé é com cada um. É em particular, como eu já disse. Mas Emmanuel irá responder: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, vai além da crença religiosa. Ter fé, como Emmanuel entende, é ultrapassar os muros, as fronteiras da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização. Energia constante de realização. Ela não para nunca. Nem através dos obstáculos mais difíceis, porque ela é uma energia pulsante, constante, tem vida. Fé tem que ter vida. Por quê? Porque constantemente todos nós somos postos a provas. E são nas provas que nós testamos a nossa fé. Constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei. Eu, em particular, por muito tempo, eu não entendia essa expressão de Emmanuel. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Porque muitas vezes, quando nos é perguntado, você crê em Deus? Eu creio. Porque o crer pressupõe uma fé. Então era assim que eu pensava. Mas ele vai dizer ao contrário. É afirmar, mais afirmar, eu sei. E por que ele diz isso?
Porque a partir do momento que eu sei, aquilo nunca mais será esquecido ou será contrário. Eu cria, quando era criança, em Papai Noel. Hoje eu não creio. Então, hoje eu sei que Papai Noel, fantasioso, comercial, não existe. Então essa é a diferença. Então ter fé, a definição de fé por Emmanuel é aquela fé que, primeiro, que ultrapassa o âmbito religioso. Não tem fé, não tem religião certa. Você pode ter ou você pode não ter religião. Mas se você tem fé, ela é suficiente. Se a sua fé é A, se a sua fé é a B, se você cultua os orixás e é uma pessoa digna, pessoa ética, procura ser melhor, por que a nossa fé ela é menos do que a fé de uma outra religião? De um templo cristão, protestante, católico? Por quê? Então, é onde ele diz, ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Eu posso não ter fé. Deus não existe. Deus é a invenção do homem. Mas ser uma pessoa muito caridosa, estritamente caridosa, respeitar o próximo, a natureza, respeitar as leis. Então essa é a definição de Emmanuel. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E aqui, mais uma vez, aparece a dualidade. Razão e sentimento. Razão e fé. Tocados pelos valores da razão, pela luz do sentimento. As duas asas do progresso. Os espíritos, atualmente, vêm nos falando, e também já foi dito há tempos, há décadas, há alguns séculos atrás, que o espiritismo iria passar por alguns grandes momentos, tais como o da curiosidade, o do espalhamento do conhecimento, mas queria chegar o momento da prática. Que nós teríamos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos nas escolas espíritas. Então, primeiro veio a razão. Olha a questão 780 aparecendo mais uma vez. Primeiro veio a razão, o conhecimento. Deus, espiritualidade, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. A razão engendra, molda, dá vida, faz aparecer o sentimento, a razão. Então, esse é o grande momento. E que momento! E que momento fantástico, maravilhoso, para todos nós colocarmos em prática, como diz o nosso tema, seguindo com fé, diante de tantas calamidades, físicas, morais, espirituais, de todas as vertentes, de todos os viés, de todo viés, de todas as formas. Cada um de nós, nesse momento, estamos vivenciando, estamos vendo e tendo a oportunidade de pôr em prática tudo o que desde dos nossos primeiros contatos com a fé cristã aos momentos de hoje, estamos tendo a oportunidade
de pôr em prática os ensinamentos de todas essas escolas religiosas pelas quais passamos. E que nessa última encarnação escolhemos estar no centro espírita. Forjando em nós o conhecimento vindo de uma fonte direta para nós. Teve um intermediário, Allan Kardec, mas veio dos espíritos direto para nós. Allan Kardec não inventou o espiritismo. Allan Kardec não foi o primeiro a falar da reencarnação. Allan Kardec não foi o primeiro a falar da comunicabilidade, de um mundo espiritual. Então, como se diz na linguagem atual, o espiritismo teve um facilitador, mas não um criador. O criador é a fonte espiritual. E nós estamos tendo a oportunidade. Digo sempre, vamos conseguir todas as vezes? Não. Às vezes, nós poderemos nos decepcionar conosco mesmo. Muitas vezes, nós vamos nos decepcionar com as expectativas, não que os outros depositaram em nós, mas com as próprias expectativas nossas, que nós éramos, ou pensávamos, que éramos capazes de fazer e acontecer, e não fizemos, não realizamos. E isso vai nos decepcionar. Joana de Ângeles fala para esses momentos de autodecepção. Ela fala do auto-perdão. É o antídoto. O auto-perdão. Se perdoar. Não conseguiu hoje. Peça perdão a si ou a outrem. E continua. Esse momento atual, conforme afirma Emmanuel no livro Plantão de Respostas, que nós estamos às portas da regeneração. Isso significa muito para nossos espíritos, para nós espíritos. Significa provas, escolhas, expiações, dores, felicidades, alegrias. Porque o Evangelho não nos fala só de dores, nos fala da felicidade do reino. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. A expectativa desse consolo, dessa alegria, o que nós temos que entender, talvez não seja para hoje, agora, porque o mundo não está preparado para nos dar. Então, o Evangelho nos prepara para as alegrias futuras. E essa é a oportunidade, não somente para nós que estamos aqui agora, que abraçamos o conhecimento espírita, para todos os credos, todas as religiões, para quem não tem religião, para quem não tem um credo, para quem nem sequer acredita em Deus, a oportunidade é para todos. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Então, essa fé do nosso tema, sigamos com fé, ela não pode estagnar em circunstância nenhuma da vida. Às vezes, torna-se uma fé vacilante. Mas estagnada, ela não pode. Ela por quê? Porque ela é energia pulsante. Ela é uma energia luminosa, criadora. Eu vou deixar uma referência aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Capítulo 11, versículo 1 ao 39. É muita coisa. Fala dos exemplos dos heróis da fé. Eu não trouxe de propósito. Para quando chegar em casa, abrir a Bíblia e ler pelo menos um versículo. Os exemplos de fé. Então, é uma fé
que ela não pode ficar estagnada. Ela tem que estar em movimento. Todos os dias. É na leitura edificante, é na música edificante que constrói um pensamento crítico. É num filme, é numa peça, é numa brincadeira, é numa festa de confraternização com os companheiros, com os familiares. Nós temos a possibilidade, em todas as circunstâncias da vida, de pôr essa fé em movimento, para que ela não fique estagnada na doença. Porque são nos momentos de dores que nós testamos a nossa fé. Não é isso? É sim ou não? Não é? Nos momentos de tristeza, de dor, de perda, de insatisfação, de não realização, que nós pomos a nossa fé em prática. Muitas vezes, no momento de alegria, nós nem pensamos na fé. É aquele momento de alegria, de confraternização e pronto. Mas e na dor? É aonde nós temos que torná-la pulsante, vibrante, vivente. Nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Questão 354 de o livro Um Consolador. Ainda tem mais um pedacinho, eu não trouxe, mas ainda tem mais um pedacinho. Então é essa a visão de definição de fé que Emmanuel nos traz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Paulo, o apóstolo Paulo, é outro gigante, um dos pilares da fé cristã. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, que está por vir. Eu tenho fé, eu creio, ou, melhor, eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. E nós trabalhamos. E tem que trabalhar, porque a fé ela tem que ser ativa. Nós vimos anteriormente. E a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. Talvez explique a fé de quem acredita que Josué conseguiu parar o sol. É a fé. É de cada um. É a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos a reencarnação acontecer. Nós vemos nascimentos acontecerem. Mas a fé para nós, a reencarnação para nós, é um dogma. E dogma, em teologia, é um ponto indiscutível de uma doutrina. Allan Kardec pôs o dogma da reencarnação. É um ponto, para nós espíritas, indiscutível. A reencarnação, ela só não existe como ela é possível. Ponto final. Quem quiser acreditar, beleza. Quem não quer, acredite. Quem quiser. É um dogma, é um ponto indiscutível. É questão de fé. Já os nossos companheiros, irmãos protestantes, não acreditam. E aí? Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se tens fé, está no livro O Espírito da Verdade, de Emmanuel, por Chico Xavier, é a lição 29. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior. É o que nós, todos os dias, atravessamos.
Nós todos os dias atravessamos a nossa natureza inferior. Só que nós, por uma questão de fé, de construção de conhecimento, de certeza, que foram aprendidos nas escolas da vida religiosas, experiências, culminando com o conhecimento espírita, que somos nós os construtores da nossa perfeição. Todos os dias nós aparamos as arestas. Conseguimos, todos os dias, superar obstáculos, independente se foi através de duro aprendizado ou se nós tiramos de letra. Foi fácil, essa foi fácil. Independente. Todos os dias. Nós lutamos contra a nossa natureza inferior e contra os obstáculos que a vida se nos apresenta. A todos os instantes. Na família, no lar, no trabalho, na via pública, dentro da casa espírita, todos os dias. Como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, serviço de aperfeiçoamento, primeiro tem que estar baseado em nós, para que ela possa refletir aos outros. Jesus ensinou isso. Cegos não conduzem cegos. Estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Refletir no sentido de refletir para o outro, não de reflexão, né? De refletir, de espelhar, de demonstrar, de mostrar para o outro que nós superamos obstáculos. E que, através dos ensinamentos da nossa fé, é possível. É possível acreditar, é possível vencer doenças, intempéries, dificuldades, problemas. Mas tem que estar baseado em nós, para que, assim como um espelho que reflete a luz ou a imagem, refletir para o outro. Eu trouxe aqui, está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 39. Os heróis da fé. Paulo vai dizer, pela fé, Abraão entregou o seu filho para a imolação a Deus. Deus pediu que Abraão entregasse, se eu não me engano, seu filho Isaque, para que fosse imolado, para que fosse oferecido a Deus. Abraão teve uma angústia, uma dor muito grande. Mas pela fé, Abraão levou o seu filho. No último momento, Deus disse, Abraão, para. Só queria testar a tua fé. E aí Paulo vai dando os exemplos daquele povo. Dá o exemplo de Josué, dá o exemplo de Jacó, vai dando os exemplos. O exemplo de Moisés, pela fé, Moisés saiu pelo deserto à procura da terra prometida. Segundo o ensinamento bíblico, o povo hebreu percorreu 40 anos no deserto, procurando a terra prometida, pela fé. Eu quero ler aqui o trecho e refletir quando necessário, junto com vocês, do livro Vinha de Luz, capítulo 40, intitulado Fé.
a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A fé, a árvore da fé viva, não cresce no coração miraculosamente. Não é através de mágica. Não é através do somente crer, do esperar, do confiar. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Na nossa vida comum, tudo nos é possível. Tudo está ao nosso alcance. Mas requer busca, requer esforço, requer o levantar-se, requer o construir. Muitas vezes requer o desconstruir. Mas tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Qualquer planta útil requer proteção, auxílio e defesa. Defesa contra as pragas, proteção, alimentação, ela precisa de um adubo, de um solo fértil, de um solo preparado. Hoje em dia, a engenharia da agricultura faz um estudo do solo, qual vitamina tem, qual vitamina não tem, o que precisa, o que não precisa. Tem tudo isso. Requer trabalho, disciplina, aprendizado. Estacas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins que se destina. Então, o vegetal precioso, útil, precisa de proteção, precisa de adubo, precisa de conhecimento. E hoje em dia a ciência vai até na parte genética das plantas para saber se ela vai desenvolver uma doença, melhorar uma espécie, aperfeiçoar, tirar as sementes daquela fruta, daquele fruto, daquela planta, qualquer que seja. Novos métodos de transporte, de irrigação, de adubo, de semeadura, são estudados diariamente. Para uma simples planta. Imagina, para todos nós, espíritos imortais que fomos criados para ser os co-criadores da divindade. Para sermos estrelas de imensas grandezas. Espíritos de altas estirpes morais, responsáveis por nações inteiras, por globos e tudo o que há nele, por constelações, a exemplo do nosso Cristo e de tantos outros espíritos. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. O que isso quer dizer? Aos anjos? Os anjos foram seres privilegiados, porque eles já nasceram anjos. É o que ele diz aqui. Anjos também construíram na sua caminhada evolutiva, e para nós anjos são espíritos que já atingiram um grau de perfeição moral, espiritual, elevada.
Mas são espíritos que, a exemplo da planta útil, do vegetal útil, precioso, tiveram todo esse preparo. O adubo, a proteção, o embate. Quantos embates uma semente não enfrenta no subsolo obscuro, aonde ela é semeada? Quanta força uma semente insignificante para nós, que nós pegamos e amassamos com apenas um dedo. Quanta força ela não tem que provar para se tornar uma árvore frondosa. É uma semente. Imaginemos a nossa trajetória até atingirmos o grau superior. É milênios que se perdem na contagem humana. Se perdem na contagem humana. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então, esse pensamento de que os anjos foram privilegiados, Emmanuel diz que é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior. A exemplo da semente, para nós estarmos aqui hoje, vencendo obstáculos, superando dificuldades, quantas lutas nós não tivemos que travar nos subsolos das nossas existências. Quantos arrependimentos nós passamos. Quantas vezes nós tivemos que nos dobrar diante do perdão, da luta, da dor. A sublime virtude, a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, cada um de nós somos o operador, o engenheiro e o construtor de nós mesmos. Eu não fui feliz porque o fulano não me deixou. Fulano atrapalhou a minha reencarnação. Foi uma reencarnação perdida porque o fulano atrapalhou. O azedume, a tristeza de fulano me atrapalhou. Cada um é construtor de si mesmo. É engenheiro, operário e construtor de si mesmo. Não é o outro. Somos nós. Essa é a proposta da doutrina espírita. Nós, eu, a minha vida. Como diz Leandro Carnal, nós somos sócios majoritários da nossa vida. Sob a égide e o amparo de Deus, lógico. Mas nós somos sócios majoritários da nossa vida. Muitas coisas eu decido. Eu posso fazer, eu posso transformar. Outras não. Mas muita coisa eu posso. Eu não posso tudo. Mas muita coisa nós podemos. E ser espíritos melhores é uma delas. Eu posso escolher. Eu posso escolher sofrer, lamentar, paralisar, ou eu posso escolher chorar, sentir dor, tristeza, mas não paralisar. Porque é necessário seguir a nossa jornada. E finalizando, há muitos perigos sutis contra ela. Contra ela quem? Contra a fé. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros
antes do autoexame. Tudo isso é um empecilho à fé. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Ninguém pode, em sã consciência, transferir a vibração da fé ao espírito alheio. Por quê? A vibração da fé é minha. Eu não posso dizer, eu não consegui porque o fulano não colocou fé em mim. Eu não consegui passar por aquela dificuldade, por aquele obstáculo, porque ninguém acreditou em mim. Ninguém pode fazer isso. Porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Então, através desse belíssimo, proveitoso ensinamento da espiritualidade, que todos nós possamos seguir com fé, acreditando sempre que cada obstáculo é uma prova que nós temos que passar. É uma situação que nós temos que provar. E sem nunca, sem jamais paralisar ou deixar que a fé se adormeça, se paralise em nós, que possamos, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, abrir o nosso coração com a força maior que nós temos dentro de nós e deixar que a espiritualidade possa vibrar em nosso coração. Nada, absolutamente nada é para sempre. Tudo passa, tudo é passageiro. A dor é passageira, a felicidade também é passageira. Mas que possamos, ante a dificuldade, ante a felicidade, seguir com fé. Muita paz em nossos corações, hoje e sempre.